Uso do voltímetro digital. Vamos então verificar como utilizar um voltímetro digital. Quais são os objetivos da nossa aula de hoje? Identificar o voltímetro dentro do multímetro ou do multiteste. Efetuar a medição com o voltímetro e observar os cuidados e procedimentos de segurança. Conhecendo o voltímetro. Então, o primeiro passo que nós temos que fazer é saber onde está o voltímetro dentro do multiteste. Tá? Então, a primeira coisa é a gente observar isso. Muda um pouquinho? Muda. Cada modelo e marca possui uma posição diferente, possui algumas características. Mas sempre vocês vão conseguir coletar as informações necessárias. Tá? Por exemplo, aqui nós temos um exemplo de um multímetro digital. Tá? Aqui nós vamos localizar aqui dentro aonde está o voltímetro nesse aparelho. Olha bem, o voltímetro geralmente tem uma letra V que indica, um V em algum lugar. Tá? Então, aqui nós observamos que tem DCV e ACV. Tá? Isso tem tudo a ver com a tensão. Por quê? DCV é a tensão contínua. DC é corrente contínua em inglês. E ACV é corrente alternada em inglês. Então, essas posições que estão aqui são de voltímetro. Tá? Esse aqui em específico, essezinho aqui, ainda tem uma posição aqui que é para a gente medir pilhas e baterias. Ele coloca aqui o símbolozinho de uma pilha, tá? O símbolo aqui, um traço maior e um menor, e coloca aqui 1,5 volts, 9 volts. Então aqui a gente teria uma opção, se quer medir pilha ou uma bateria de 9 volts, uma pilha, aquelas baterias, a gente poderia colocar aqui direto. Não são todos que tem isso não, tá? Bom, então aqui é um exemplo. Olha esse outro modelo. Esse outro modelo digital, ele tem aqui a posição V. Ele não diz nem que é DC, nem que é AV. Ele apenas diz que é V. Ó. Então, V é tensão. É para medir tensão. Só que aqui, nesse modelo, a escolha de tensão contínua e alternada não é feita pela posição da chave, é feita por esse botão aqui, ó. DC/AC. Ou seja, corrente contínua, CC, barra corrente alternada, CA. Tá? Então essa é que é a diferença. Esse modelo anterior, a gente coloca a posição aqui. Se eu quero contínuo, eu tenho essas posições. Se eu quero alternada, eu só tenho duas. Aqui não, aqui eu tenho todas essas opções aqui, ó, 200 milivolts, 2 volts, 20 volts, até 1000 volts. Tanto em DC quanto em AC. Eu tenho que mudar aqui só, para escolher se eu meço alternado ou contínuo. Olha esse pequenininho aqui. Esse pequenininho, ele tem aqui duas posições, ó, DCV e ACV. Um outro símbolo interessante são esses doisinhos aqui. Pode acontecer de encontrar também. Ó. ACV é uma senoidezinha, ou um tipo, espécie de um tio aqui. Ó. Isso significa corrente alternada. Quando o formando olhar e um traço com um traço contínuo com um tracejado, ela é corrente contínua. Então, essa aqui é a posição de corrente alternada, essa é de corrente contínua. Tá? Pronto, é só colocar a posição aqui ou aqui, de acordo com a leitura. Olha esse alicate amperímetro. Esse alicate amperímetro ele tem o V, que é de tensão, com uma ondinha, com um tio. Ou seja, aqui é corrente alternada, então é tensão alternada. E esse V aqui de baixo, tensão contínua. O alicate amperímetro, ele tem as mesmas posições que tem de um lado, tem de outro. Então aqui ele também tem 750 volts alternados e 1000 volts contínuos. É a mesma função. Tanto eu posso colocar a chave à esquerda ou à direita. Ligação das pontas de prova, eu já tinha falado isso lá no ohmímetro analógico, aqui é a mesma coisa. Tá? A ponta de prova negativa é ligado no comum, ou onde tem essa simbologia de terra, tá? O com.
A ponta de prova positiva normalmente é ligado no mais ou aonde tem lá o símbolo V, ohm, miliamperes, é onde a gente liga a ponta de prova vermelha. Então aqui, por exemplo, ó, o preto no comum e a vermelha aqui, ó, V, ohm ou hertz. Essas duas eu ainda vou analisar depois, não vou analisar aqui nessa aula, porque não são de tensão. Ó, aqui ó, eu tenho o comum, com, é a preta, e aqui nessa aqui, a vermelha, inclusive tem um desenho aqui vermelho, V e ohm, ou seja, tensão e resistência. Cuidados com o medidor. Eu sempre gosto de repetir. Todas as aulas que eu falo de um medidor, eu falo dos cuidados, porque pode danificar o aparelho. Evitar queda, obviamente, tá? São componentes sensíveis. Uma queda pode danificar o aparelho. Tá? Na hora da medição, muito cuidado em não encostar as mãos na ponta de prova, porque se fores medir uma tensão da rede, 240 volts, né, já imaginou. Se colocar um dedinho numa ponta e na outra ponta, receberá aquela tensão. Então, nunca coloque o dedo na parte metálica da ponta de prova. Bom, se for o caso que é indispensável, coloca só em um, porque no outro lado não vai fechar o circuito. Se colocar, por exemplo, vai medir uma pilha, uma bateria, não tem muito como segurar, pode segurar somente um lado. No outro lado, não. Aí não tem problema que não vai interferir na medição. Tá? Outro detalhe, a posição da chave é que determina o quanto ele pode medir. Se eu tenho uma posição de 250 volts, eu não posso colocar mais que 250 volts naquela posição. Tá? Se eu colocar mais, eu queimo o meu aparelho. Tá? Então, nunca colocar uma tensão acima daquele valor que você está marcado na chave. Então, depois a gente vai ver o procedimento e evita que queime o aparelho. Agora, formador, eu não sei qual a tensão que eu vou medir. Se não sabe o valor, coloca pelo menos na posição máxima, que geralmente é 1000. Dificilmente vai ter ali em algum lugar mais de 1000 volts. Tá? A não ser circuitos que gerem alta tensão. Tá? Existe micro-ondas, existem aparelhos que realmente eles elevam a tensão. Então, nesse caso, tenham cuidado, tá? Mas, normalmente, a posição 1000 resolve o problema em 95% dos casos. Medição contínua tem polaridade, tá? A corrente alternada, nós já estudamos, ela não tem polaridade. Tanto faz a ponta de prova. A corrente contínua tem polaridade. Ah, formador, mas se eu inverter? Bom, se eu inverter as pontas, o mais lá no menos e o menos no mais, a minha tensão vai ficar negativa. Quando aparecer um menos no ecrã, no display, um menos 2 volts, significa que eu inverti a polaridade da tensão contínua. É só isso que vai acontecer. Nesse caso só acontece isso, não há problema nenhum também. E quando não estiver usando, eu peço sempre para deixar desligado. Tá? Para economizar a energia da bateria, né? É bom deixar sempre em posição desligada. Aqui outro exemplo. Ó. Nesse caso aqui, ele fica desligado aqui nesse botão. Para eu usar esse maniplo, eu tenho que apertar o botão. Aqui tem um off aqui para desligar. Esse aqui também tem uma posição de desligado. Esse pequenininho aqui, ele é muito bonzinho, porque ele é todo automático, as posições são automáticas. Tu podes observar que aqui não tem valores. Eu coloco em DCV contínuo, eu não preciso escolher posição. Ele mesmo automaticamente vai detectar o valor da tensão e vai adaptar. É muito bom. E ele tem um auto power off, ou seja, ele desliga sozinho. Se a gente esquecer ele ali, ele vai sozinho e desliga. É muito bonzinho, ele é pequenininho, ó, você vê a mão aqui, é bom para a gente levar para tudo que é lugar. Ele mede frequência, ó, mede resistência, tensão alternada, tensão contínua. É bem legal. Resolve praticamente tudo que a gente precisa. Só não mede corrente aqui.
Mas corrente também eu quase não uso. É muito arriscado medir corrente. A medição de corrente a gente faz com um alicate amperímetro. Procedimentos de medição. Como que a gente vai medir? Bom, eu vou colocar aqui um passo a passo, que eu acho que é mais didático. Então eu vou fazer aqui o passo a passo da medição. Vocês vão observar que é bem tranquilo. O voltímetro digital ele é muito bom para trabalhar para medição de tensão. Eu prefiro medir tensão com o digital do que com o analógico. Acho mais fácil. Primeiro, nós temos que saber qual o valor da tensão. Qual o valor que a gente vai medir. Por quê? É isso que vai permitir que a gente escolha a posição da chave. Então, devemos ter uma ideia, devemos saber mais ou menos qual o valor a ser medido. Sabendo o valor, a gente tem que saber o seguinte: é uma tensão contínua ou uma tensão alternada? Precisamos ter o tipo de tensão, tá? Isso aí vai ter que direcionar. Se for medir uma tensão contínua, aonde tem tensão contínua? Pilhas, baterias, fontes de alimentação. Esses geralmente fornecem tensão contínua. Tensão alternada, rede elétrica, transformadores. Transformadores, eles usam tensão no primário e no secundário, tensão alternada. Então, mais ou menos, são esses circuitos que a gente vai ter. Osciladores também geram frequências, então também produzem corrente alternada. Tá? Mas deve saber antes que a gente tem que escolher a posição se é contínua ou se é alternada. Então, olha só, eu já sei mais ou menos o valor que eu vou medir e já vou ter que identificar se é tensão contínua ou alternada. Olha esse exemplo aqui, ó. Eu liguei o aparelho, ele já liga em corrente alternada. Quando eu clico aqui, ele passa para corrente contínua. Ó. Esse modelo, ele me possibilita esse chaveamento. Então, esse modelo aqui, quando aparece AC, é corrente alternada. Quando eu coloco na tecla e não aparece nada, é corrente contínua, é DC. Bom, algumas posições padrões de tensão contínua, ó, 200 milivolts, 2.000 milivolts. 2.000 milivolts são 2 volts, tá? Então, aqui, por exemplo, eu posso medir pilhas, que vão ter uma tensão de 1,5 volt. Uma bateria de 9 volts eu já não posso medir aqui, eu tenho que passar para o 20. Tá? E assim por diante. A posição máxima é 1.000. 1.000 para um valor muito alto. Não sei o valor que eu vou medir, coloco em 1.000. A tensão alternada, geralmente ela não possui tantas variações. Normalmente aqui 200, 750. Tem aparelhos até que botam 1.000. Mas, tá? Então, se eu for medir uma tensão abaixo de 200, eu coloco aqui. Uma tensão acima, eu coloco aqui. Então, normalmente, por medida de segurança, vamos medir em 750, tá? Na maioria das vezes. A tensão da rede, em Portugal, 240 volts, 230 volts. A gente mede aqui, então, na máxima, né? Bom, então, sabendo o valor que a gente vai medir, sabendo se é corrente contínua ou alternada, vamos escolher a posição da chave. A posição da chave ela tem que ser sempre de valor maior do que o valor desejado. Sabendo qual o valor a ser medido, escolher uma posição da chave maior que o valor desejado. Então, é essa que é a regra. Tá? Eu tenho um valor que eu vou medir, eu escolho uma posição maior. Olha aqui a bateria. Essa bateria são 9 volts. Tá? O positivo é esse conector aqui. E o negativo é esse conector aqui. Tá? Aqui eu estou colocando a polaridade correta. Eu estou colocando a ponta de prova vermelha no positivo. E estou colocando a ponta de prova preta no negativo. Nesse caso, o valor vai estar correto. Se eu inverter essa ponta, vai aparecer um menos 9 volts. Ó, aqui eu vou efetuar a medição. Bom, é uma bateria de 9 volts, então eu tenho que colocar onde? 20.
porque nessa posição de 2.000 milivolts, que são 2 volts, é menos que 9. Então, eu coloco na posição 20 e DCV, porque é tensão contínua, não é ACV, é DCV. Pronto, 9,41 volts. Essa bateria está boa. Ela está até um pouquinho acima. E, formador, então essa bateria está ruim? Não. Ela geralmente marca, quando a bateria está nova, ela marca um valorzinho acima. Por quê? Porque temos sempre uma resistência interna. Quando a gente ligar essa bateria num consumidor, numa carga, normalmente essa tensão vai cair um pouquinho. Tá? Pronto. Essa bateria está boa, 9,41. E a polaridade está correta, positivo e negativo. Aqui eu fiz um exemplo de medição de uma tensão da rede. Aqui no caso, 124 volts. Tá? Então eu coloquei na posição 200, na posição 750 ACV. Eu fiquei com medo de saber qual a tensão que iria aparecer, então eu coloquei na posição 750. Bom, 124 volts, eu poderia até diminuir e colocar na posição 200, que também daria para medir. Todas as duas estão válidas. Tá vendo aqui? Até anotei na parede aqui, ó, ACV. Para não ter problema. Ó, aqui. Outra bateria. Ó, negativo, positivo. O que acontece aqui? Eu deveria encontrar 9 volts. Essa bateria está marcando 1,75 volts. Já posso constatar que ela está descarregada. Essa aqui tem que substituir, não serve mais. A tensão que era de 9 está dando uma tensão de 1,75 volts. Então, essa bateria já pode ser descartada, né? Com os procedimentos corretos aí para não prejudicar o meio ambiente, em algum coletor de baterias, e ela não dá para ser utilizada mais. Vamos aos exemplos de medição. Tá? Eu fiz aqui alguns exemplos com o voltímetro digital. Ó, observa que eu coloquei aqui na rede elétrica. Neste caso, está me dando 120 volts. Ó. Eu coloquei na posição 750 ACV, ó, chegou a 122 volts. É porque a rede aqui é a rede de 110 ou 127 volts. Vamos ao outro teste. Eu vou medir aqui uma pilha de 1,5 volt. Tá? Eu estou medindo aqui em 2.000 milivolts. Aí vocês vão dizer, poxa, professor, essa pilha está dando 1.460 volts? Não, 1.460 milivolts, tá? Ou seja, 1,46 volts. Tá? 1,46 volts. Porque eu tenho que dividir por 1.000 para passar para volts. Porque essa posição ela está em milivolts. Eu meço até 2.000 milivolts. Então, essa pilha está com 1.460 milivolts. Passando para volt, 1,46. Olha, ela é uma pilha usada. Ela não está tão ruim que ela deveria marcar 1.500, mas está marcando uns 40 milivolts a menos. Ela pode ser usada na maioria dos circuitos, mas ela já não está com aquela carga de nova. Ela já foi usada, está sendo usada, ela está com a tensão um pouquinho abaixo do valor que deveria dar. Mas na maioria dos circuitos funciona bem, tá? Não tem problema. Vamos medir outra pilha, ó. Menos no menos e o positivo no positivo. Ó, aqui eu já coloquei na posição de 20 volts, ó. Tá vendo aqui, ó, 20 volts? Então deixa eu voltar aqui para vocês verem, ó. Essa aqui deu 1,56, porque aqui eu já tirei da de milivolts de propósito, para vocês verem que eu posso escolher, né? Eu coloquei na posição 20, ó, 1,56 volts. Essa pilha tá excelente, tá? Ela tá com 1,56 volts.
A tensão nominal dela é 1,5 volts. Então ela está excelente. Ó, eu estou fazendo uma sequência de medições. Agora eu vou pegar uma outra pilha para ver. Ó, essa aqui, 1,41 volts. Já está um pouquinho usada. Mas ainda dá para usar ela um pouquinho ainda. Então, vamos pegar outra. Tá, observa que eu até estou encostando a mão em um dos terminais. Tá? Só que aqui, primeiro que é uma tensão muito baixa, a gente nunca vai levar choque com 1,5 volts. E na outra ponta, eu não encosto na outra ponta, tá? Então eu nunca vou interferir na medição. Porque se a gente encosta só de um lado, a gente não faz parte do circuito. Ó. Essa aqui está 1,44. Também está um pouquinho usada, mas podemos continuar usando. Ela dá uma tensão aceitável. Vamos pegar agora. Essa daqui é uma pilha 3A. É aquela pilha palito, aquela menorzinha. Olha o valor dela. Essa aqui já está gasta. 0,7. Ela está dando uma tensão muito baixa. Essa aqui está praticamente totalmente sem energia. Essa aqui a gente já pode fazer o descarte dela, né? Sem jogar na natureza, fazer o descarte das pilhas e baterias. Então observem algumas medições com as pilhas. É isso que o formando tem que fazer quando precisar testar suas pilhas, tá? Ó, essa bateria ela é muito utilizada em muitos aparelhos de menor tamanho, que é aquela série CR. CR 2025, 30 e tal. Tem vários códigozinhos CR. Umas mais fininhas, umas mais grossinhas, maiores e menores. Mesma coisa. Normalmente elas são de 3 volts, tá? Mas vem escrito na frente dela. E um detalhe interessante, observem que o positivo é a parte de cima. O negativo é a parte de baixo. Olha só, quando eu meço, está dando 3,37. Está boa. Essa eu tirei da embalagem, ela está nova. E ela está dando um pouquinho acima de 3. Então, ela está bem boa, está bem novinha. Não tem problema um pouco acima. Ela vai depois cair quando for usar. Olha o que eu faço agora. Eu inverto a polaridade. Ó. Eu coloco o negativo da ponta no positivo. Olha o que vai acontecer. Vai me dar o mesmo valor, só que o sinal contrário. Menos 3,31. Esse menos significa que eu inverti a ponta de prova. E isso só vale para corrente contínua, para tensão de corrente contínua. Tensão alternada, tanto faz, ela não tem polaridade. Bom, agora eu vou fazer uma medição de uma bateria de 9 volts. Ó. Observa que essa bateria está bem boa, 9,75, tá? Então ela está bem carregadinha, também essa bateria está novinha. Vamos ver essa daqui. Ó, essa bateria também está boa, 9,55, a tensão, né? Teria que dar 9, ela deu um pouquinho a mais. Vamos verificar essa. Ó, essa bateria já sabemos que está gasta. Ela está dando menos da metade de 9, então ela já deverá ser substituída. E observe um detalhe, ela vai caindo. Ó. Se vocês forem observar, ela está tão fraca que à medida que eu mantenho a ponta de prova na medição, a tensão vai diminuindo. Olha lá. Ela nem segura em 4 pontos, ela vai diminuindo a tensão. Ó. A 4, 35, 30, 20... Aí eu tiro, mas ela vai diminuindo, ela nem está segurando. Essa aqui nem se fala, 1,87 está bem gasta. Tá? Então aí são alguns exemplos de medições, tá? De bateria, no caso aqui eu vejo se a bateria está boa ou está ruim. Agora vamos verificar uma medição com outro multiteste digital. Esse multiteste digital eu tenho que selecionar tensão contínua ou alternada nessa chave. Então eu coloquei aqui posição de 2 volts porque é uma pilha de 1,5 volt. E coloco aqui DC.
Note que quando eu ligo está em AC, tá? Quando eu teclo aqui, eu tiro de AC e passo para DC. E vou fazer a medição. Essa aqui é aquela pilha que está gasta. Ela está com a tensão bem abaixo do valor normal. Já pode descartar também que ela não está mais apta a ser utilizada. Mas veja que o procedimento é o mesmo. É uma outra marca, mas o procedimento é o mesmo. Vamos agora medir aqui. Olha o que vai acontecer. Opa! Ei, cuidado! Observe o que aconteceu aqui. Olha o que aconteceu. Eu estou a medir uma bateria de 9 volts numa posição errada. Por quê? Aqui está em 2 volts. A bateria tem 9. Então, olha o que ele me avisa. Quando aparece isso aqui, significa que a gente está colocando uma tensão maior do que a posição aguenta. Tá dando tipo um overflow nisso aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu tentar puxar, ó. Tá vendo aqui, ó, a bateria de 9 volts e eu tô aqui em 2, ó. O que vai acontecer? Ele vai me dar essa mensagem ali. Significa que eu coloquei uma tensão acima do que eu tenho que colocar. Eu tenho que passar a chave para 20. Aí eu passo a chave para 20 e meço. Opa, agora sim, ó. Essa bateria está medindo 8,6 volts. Então, a bateria já está um pouco gasta, essa daí. E observa que quando eu inverto a ponta, o que acontece? Só muda o sinal, tá? Só faz a mudança de sinal. Essa bateria já não está tão legal. Ela está dando uma tensão em torno de 7, 8 volts. Tá? E à medida que eu vou medindo, ela vai diminuindo os valores. Ou seja, ela nem consegue sustentar o valor que está ali. Porque tem muitas vezes acontece isso, gente. A gente tem uma bateria, ela fica um certo tempo parado, aí ela, por um processo químico, ela vai tentando tirar elétrons do negativo e botar no positivo. Né? Tirando elétrons do positivo, trazendo para o negativo. E só que quando a gente vai medir, e aí circula uma corrente, ela não consegue manter. Aqui a gente pode ver bem isso. Quando eu meço aqui, eu consigo até 8 ponto alguma coisa, 8,4, 8,5. Quando eu inverto a polaridade para medir, ela já começa a cair, ó, e já cai absurdamente, ó, 7, 7 e pouco. Ela nem consegue manter aqueles 8 que mediu da outra vez. Bom, o que eu peço agora então? Eu peço que o formando, já tendo em mãos o seu multímetro digital, faça medições. Vai lá, pegue pilhas, baterias, fontes de alimentação e pratique. E tendo dúvida, me retorna, me manda as suas questões.